Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Estamos aqui mais um dia no canal Semeando a Semente, para a glória de Deus, para estar gravando mais um vídeo para a edificação da nossa vida. Hoje vamos falar sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Há muitas linhas de pensamentos e dentro dessas linhas de pensamentos muitas heresias acerca desse assunto. Uns falam que o espinho na carne de Paulo era pecado, errado. Outros falam que o espinho na carne de Paulo era que ele era homossexual. Misericórdia, gente. Misericórdia. Vamos analisar a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e o que nós conseguimos entender dentro da Bíblia, o que possa ser esse espinho na carne, né? Vamos analisar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, mas direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória ao nome de Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar que ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo, que ele foi levado ao terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí, olha o que ele vai dizer, irmãos, no versículo de número 7 de 2 Coríntios capítulo 12, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Calma aí. Para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação. Quem não quer que os seus servos se exalte pelas revelações, pela palavra, pelos dons, seja pelo que for? Quem não quer que o seu servo se exalte? Deus. Então, Paulo está informando que, para que ele não se exaltasse, foi dado a ele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se gloriasse. Foi dado a ele um espinho na carne. Então, através dessa fala do apóstolo Paulo, nós conseguimos entender que esse espinho na carne que foi dado a ele não foi o diabo que deu. Por quê? Porque o diabo quer que o homem se exalte. O diabo quer que o homem se ensoberbeça. O diabo quer que o homem se engrandeça. Mas Paulo diz, para eu não me exaltar, foi-me dado. Eu recebi um espinho na carne, do qual eu orei 3 vezes para que fosse tirado de mim. Estava nele. Não era uma coisa que vinha até ele. Não era. Estava nele. Ele orou para que saísse dele. Aí ele vai dizer, no versículo 7 ainda, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, Paulo, ele considera isso que está afligindo ele como um mensageiro de Satanás.
Por quê? Ele considera como mensageiro de Satanás. Porque isso que está vindo a afetar a sua vida está lhe trazendo uma fraqueza, está lhe trazendo uma debilidade, uma dificuldade. Então ele considera isso como um mensageiro de Satanás. Para que isso foi dado a ele? Para que esse espinho na carne foi dado a ele? Para ele não se exaltar. Outra questão. Foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, foi-me dado um espinho na carne de Paulo. Esse espinho na carne de Paulo, ele ora a Deus por 3 vezes. Versículo de número 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Calma aí. Se o espinho na carne de Paulo fosse pecado, como que nós já provamos, já vimos que não é, porque foi dado para ele não se exaltar, ou seja, foi dado para ele não pecar. E lógico que não é pecado. Se foi dado para ele não pecar, não é pecado, obviamente. Então, ele vai orar a Deus para Deus tirar dele. Ele vai orar a Deus para Deus tirar dele. E Deus vai responder, a minha graça te basta. A minha presença te basta. O meu espírito te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Calma aí. O poder de Deus se aperfeiçoa em pecado? Sim ou não? Obviamente que não. O poder de Deus não se aperfeiçoa em pecado. Então, o espinho na carne dele não era pecado. Aí, você pode se perguntar, irmão Wellington, então o que era o espinho na carne de Paulo? 100%, eu creio que eu não tenho uma resposta clara do que é o espinho na carne de Paulo, mas eu creio no que possa ser. Eu sei que não é homossexualismo, eu sei que não é pecado, isso não é, isso, esquece isso, que não existe isso na vida desse homem, não existe. Mas só que a Bíblia, ela nos mostra o que chega próximo de ser isso. Só Deus sabe o que é, e só Paulo sabia o que era de fato. Mas a Bíblia nos mostra algo muito interessante. Gálatas capítulo de número 4. Gálatas capítulo 4, versículo de número 13. Até o versículo 15, diz assim, E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne. Lembra, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo orou para Deus tirar dele o espinho na carne. Então estava nele, estava na carne dele. E Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, nisso que estava afligindo Paulo, que ele considerava como mensageiro de Satanás, Deus disse, o meu poder está se aperfeiçoando nisso aí. Aí Paulo vai continuar dizendo aqui, E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Olha só, um mensageiro de Satanás. Olha o que Paulo considera isso, que era uma fraqueza na carne dele. Uma tentação. Ele considera isso como uma tentação. Por que ele diz mensageiro de Satanás? Porque a tentação é uma mensageira de Satanás, para querer fazer com que a gente peque. Então, sempre quando tem alguma situação acontecendo conosco que vai nos levar a pecar, que nós temos o discernimento, não, essa situação aqui vai me levar a pecar. Essa situação está sendo um mensageiro de Satanás para poder te derrubar, para poder te fazer cair e pecar contra Deus. Aí a continuação do versículo, Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ó o versículo 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e vos darias. Olha só. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler de novo o 13 até o 15. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza na carne. Então, o problema estava nele. E não rejeitaste nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Estava nele. Como eu disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala para que saísse dele, ele pede a Deus para orar, para tirar dele, Deus fala que não vai tirar porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. E ele está dizendo aonde é a fraqueza dele, no corpo dele. Versículo 14, não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne.
Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, o povo o acolheu, o povo recebeu ele como se ele fosse um anjo, como se ele fosse o próprio Jesus Cristo. O povo recebe ele. Aí agora no versículo 15, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ó. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os olhos e me daria. Olha só o que ele fala para os Gálatas. Do jeito que vocês me receberam, como o próprio Cristo ou como um anjo, vocês, se fosse possível, vocês tinham arrancado os olhos de vocês e teriam me dado. O amor, a forma que o povo recebeu ele na cidade da Galácia, o que acontece? Paulo está dizendo aqui que, se fosse possível, eles arrancariam os próprios olhos deles e daria a Paulo. Então, Paulo está nos informando aonde era essa fraqueza na carne dele. Ele está nos informando aonde era isso que ele considerava uma tentação na carne dele. Por que uma tentação? Porque é uma enfermidade. Se nós não vigiarmos, nós vamos blasfemar contra Deus, nós vamos murmurar contra Deus, nós vamos pecar contra Deus por causa de uma enfermidade. Então, por isso que ele tem essa enfermidade como uma mensageira de Satanás, como uma tentação. Então ele diz, ó, se fosse possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam. Então ele mostra claro, no contexto aqui do capítulo de número 4 de Gálatas, do versículo 13 ao versículo 15, que a fraqueza na carne dele era nos seus olhos. Que a enfermidade que ele tinha era nos seus olhos. Agora, se o espinho na carne dele, que ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, se era essa fraqueza que ele está dizendo que era a enfermidade nos olhos dele, se era isso mesmo, só Deus sabe. Eu creio que de fato era isso. Eu creio, é uma fé minha. Por quê? Porque se você pegar 2 Coríntios 12 e comparar com a fala de Paulo aqui e comparar com a fala de Paulo lá, ele vai falar, ó, era fraqueza na minha carne, era uma tentação na minha carne. E se fosse possível, vocês, quando me receberam, arrancavam vossos olhos e me daria. Lá em 2 Coríntios 12 ele fala, ó, olha que coisa tremenda. Olha só o que ele fala, ó. Versículo 7, ó. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, ele recebeu algo na carne dele, que ele considerava como um espinho, como se espetasse ele isso, como se afligisse ele isso. Aí ele fala, ó, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo para Paulo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. Nessa debilidade que Paulo tinha, Deus aperfeiçoaria o seu poder através dessa fraqueza dele. Aí ele vai dizendo no versículo 10, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Calma aí, se fosse pecado, ele ia sentir prazer no pecado? Se fosse ele ser homossexual, ele ia sentir prazer no homossexualismo? Sendo que em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 25 em diante, ele vai combater a homossexualidade, ele vai combater o lesbianismo. Tu acha que ele era homossexual e vai falar no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas? Tu acha que se fosse pecado ele ia falar, sinto prazer no pecado? Gente, pelo amor de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, o próprio Paulo disse, permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então ele mostra claramente que ele não vivia no pecado. Ele não tinha prazer no pecado, o prazer dele era em servir a Cristo. Aí ele fala no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Independente das circunstâncias, independente das situações, eu sinto prazer. Por que eu sinto prazer? Porque o meu amor é por Cristo.
independente de qualquer coisa, nada tira o meu amor por Cristo. Aí o que ele vai relatar em Romanos capítulo 8? Quem nos separará do amor de Deus? A perseguição, a fome, o perigo, a nudez? O que ele diz? Nada pode nos separar do amor de Deus. Aí ele fala aqui no final do versículo 10, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Jesus. Não é quando estou em pecado eu sou forte. Não. Quando eu estou fraco. Por que ele fala isso? Quando eu sou fraco, então sou forte. Quando eu sou dependente de Deus, então eu sou forte. Porque Deus diz para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo, Paulo, quando você está limitado, o meu poder te faz ir adiante. Quando você não pode, o meu poder faz você poder. Quando você não consegue, o meu poder faz você conseguir. E ele fala, quando eu estou fraco, ou seja, quando eu penso que não dá, quando eu penso que estou limitado, é aí que eu estou forte. Por que eu estou forte? Porque o Senhor que me chamou, que me mostrou a revelação, que permitiu eu receber o espinho na carne para mim não me exaltar, ele me dá força para me prosseguir, cumprindo o meu chamado e o meu ministério. Então, irmãos, em nome de Jesus, o espinho na carne de Paulo de maneira nenhuma foi pecado. De maneira nenhuma era homossexualidade. Mas, como nós lemos em Gálatas capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 15, possivelmente era a enfermidade que eles tinham nos seus olhos. Então, em nome de Jesus, para de dar desculpa, falar que você é igual Paulo, está com espinho na carne também, que você está com um pecadinho lá, que o diabo sabe teu ponto fraco, o diabo vai... Pelo amor de Deus, irmão. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qualquer pecado que você cometeu antes de servir a Deus, qualquer pecado que você, até esse momento que está vendo esse vídeo, acha que você não consegue vencer, jejua, medita na palavra, se esforça para orar ao Senhor, pede ao Senhor força, pede ao Senhor para o poder dele entrar sobre a sua vida, para você ver se você não consegue vencer, para você ver que você não consegue se submeter a ele e resistir ao diabo. Qualquer tentação que o diabo vir te tentar, você vai falar, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, eu não quero. E ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de você. O próprio apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27, ele vai dizer assim, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo? Eu prego, mas eu me submeto à palavra de Deus para que eu não venha de nenhuma maneira ficar reprovado. Porque não adianta pregar e não viver. Paulo está dizendo, eu me esforço para me submeter à palavra de Deus, porque eu não quero só pregar, eu não quero só anunciar, eu não quero só cumprir o meu ministério, mas eu também quero ser salvo, eu quero ser aprovado por ele no dia da eternidade. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.